Olá, bem-vindos e bem-vindas ao nosso Alquimia Astral, né? O nosso segundo episódio desse podcast incrível que a gente já lançou assim com muito, 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 muito carinho. Eu sou a Marcela Tardelli, sou terapeuta holística, trabalho com radiestesia, aromaterapia, tarô. Estou aqui hoje mais uma vez junto com a Renata Borges Magalhães. E aí, Rê, como é que você tá? Dia! Como que você tá, Marcela? Tudo bem por aqui? Eu sou Renata Borges Magalhães, sou astróloga e trabalho aí nessa área com desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional e a programação neurolinguística também. Muito grata por estar aqui hoje fazendo o nosso segundo episódio. Vamos falar de um tema aqui meio que mexeu com a gente, né, Marcela? Manda aí. Vamos, espera um pouquinho, vou rodar a vinheta e eu já volto pra gente falar disso. Aguentem aí. Você lembra que no episódio anterior a gente falou da grama do vizinho, né? Então, o vizinho apareceu por aqui de novo, Marcela. Pois é, eu tô achando que hoje a gente vai falar só da grama do vizinho, viu? Pois Prepare-se. é. Quem não ouviu o episódio anterior, volta lá. Culta, a gente falou sobre. A ordem por trás do caos. É isso. É isso. Que só acontece na casa do vizinho. E aí, hoje a gente veio trabalhar junto aqui, interessante, que não acontece comigo. Aliás, acontece, acontece. Sou uma pessoa extremamente organizada. Tudo acontece sob os mínimos detalhes da minha organização, nada dá errado, minha grama é verdíssima. Só que não, né, Renata? Pois é. O nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre organização pessoal. Que isso, hein, gente? Essa tal da organização pessoal. Fala um pouquinho aí, Marcela. Nossa Senhora! Bom, eu acho que a gente precisa lembrar que tem vários aspectos para tratar sobre o mesmo assunto. Trouxe algumas dicas aqui para vocês, para a gente desenrolar aí no decorrer desse episódio, mas eu entendo que a organização pessoal ela pode começar daqui de dentro para depois a gente ir para fora, né? Ir refletindo aí no nosso dia a dia. Tem gente que fala assim, não sei nem se eu comentei sobre isso no episódio anterior, mas tem gente que fala assim: nossa, Marcela, quando eu tô com você, você fala com uma paz, numa calma, toda zen. E aí eu falo assim: você não imagina o turbilhão que tá aqui dentro. Porque tem dia que é isso, tem dia que a gente tá realmente meio desorganizado. E é natural, é normal. Como que a gente pode começar aí esse pontapé para uma organização pessoal, com os nossos pensamentos, organizando os sentimentos. Tem gente que vai fazer psicoterapia, mas Renata fez os downloads dela, turnos. É, O que veio na mente, Rê? Que despertou assim, meu, vamos falar disso. pois é. Às vezes as ideias aqui vêm, né, na hora que a gente tá sonhando. Acontece. Eu brinco que eu Acontece, faço uns é raro, down... mas acontece muito, né? É raro, mas acontece com frequência, exatamente. E quando a gente veio com esse palpite de trazer esse tema, mandei lá, era domingo à tarde, uma mensagem para Marcela. Marcela, vamos falar sobre organização pessoal, né? O que a gente entende por isso? E se a gente trouxe no tema passado uma ordem por trás do caos, né? A gente falou dessas questões caóticas, o que significa essa organização pessoal? Sabe quando você tá naquele furor ali que você começa a arrumar todas as suas gavetas, você fala assim, hoje eu dou uma limpa na casa? Pois é. O que significa muitas vezes esses supetões assim que vem? É a hora que internamente o seu próprio corpo, né, o seu próprio inconsciente, ele tá se manifestando ali. Espera aí, precisa de algo aqui para estar mais alinhado. Aí a gente começa por fora porque é mais fácil, né? A gente começa arrumando a gaveta, lava umas roupas, separa umas para doar, e aí a gente dá aquele limpa, parece que aquela sensação de casa limpa, né? Nossa, lavei o banheiro, é a coisa mais boa depois. Veio aquela sensação de limpeza. Por quê? Porque quando a gente tá assim, existe algo interno nosso que ainda tá meio desorganizado. E eu quero trazer isso muito para nossa vida prática. O que é uma organização pessoal? E são coisas que eu vejo muito acontecendo assim, em atendimentos, muito não, né? Mas que eu vejo também acontecendo, que a gente vai olhando ali pro céu do dia e fala, esse dia aqui ele tá bom para organizar as coisas, para se planejar, para fazer outros
plano de futuro, sabe? Organizar lá na frente, pensar um pouco mais longe. E quando eu trago assim de organização pessoal, o que que eu vejo então? Muitas pessoas, às vezes, querem muito alguma coisa, mas aquela ação, aquela vontade, ela não é nem ação, né? É uma vontade. Aquela vontade, ela não é direcionada. E quando a gente fala sobre organização pessoal, né, Marcela, a gente fala de uma vontade direcionada. Por quê? Não Uhum. adianta eu ficar aqui, vou manifestar alguma coisa, lei da atração, vou mentalizar e aquilo vai chegar na minha vida. A lei da atração funciona? Gente, funciona, mas o que eu quero trazer aqui é algo mais sutil que está por trás disso. Não adianta eu ficar só mentalizando, nutrindo energias positivas, nutrindo pensamentos positivos, se eu não crio uma estrutura para que isso possa chegar. E aqui a Uhum. gente fala dessa organização pessoal. E eu já vi muito acontecer. Pessoas extremamente espiritualizadas têm a disciplina de fazer ritual, de acender o incenso, de fazer várias coisas, mas não tem organização pessoal da vida adulta burocrática. Eu costumo chamar dessa nossa vida adulta burocrática que a gente vive. O que que seria isso? O que que seria essa estrutura? Mais ou menos o quê? Tanto para empreendedores, quanto para CLT, quanto para outras pessoas, tá? Aqui a gente está falando de todo mundo e eu vou trazer um pouquinho de exemplo de cada. Mas antes quero passar a palavra para Marcela para ela dar o palpite dela aqui, que eu já sei que ela quer falar alguma coisa. É que eu fiquei pensando assim, eu trouxe 3 dicas para hoje, mas eu vou lançar elas paulatinamente, de forma organizada. É que a fala que você trouxe agora, Rê, me conectou aqui com uma das dicas pro dia, que é um livro muito legal que eu li recentemente, inclusive presenteei 2 amigos com esse livro, porque eu acho que vem, assim, para realmente ajudar a gente com ferramentas práticas também, sobre essa questão de como colocar foco, como colocar, uma energia direcionada para aquilo que eu estou fazendo. E por incrível que pareça, não é um livro de autoajuda, místico espiritualista. É um livro que se chama Essencialismo, a disciplinada busca por menos, né? É um livro do autor Greg McKeown. E ele fala coisas do tipo a importância que a gente tem de saber falar não para algumas coisas, né? A gente vê isso, muitas características aí do nosso mapa, da nossa vida, dificuldade mesmo de falar não para pessoas ou para situações. E o quanto o falar não nos liberta de situações, que vão mais prejudicar a gente do que de fato ajudar nesse sentido de, putz, eu quero tal objetivo na minha vida, só que se eu não falar não para algumas coisas, isso só vai me tirar dessa rota, né? Me tirar desse caminho. Isso é um aspecto. Um aspecto muito legal que ele traz é essa questão do o quanto a gente acaba, às vezes, focando em mil coisas diferentes e não consegue cumprir o nosso objetivo principal. Então, quando ele fala assim, busca a disciplinada por menos, não significa que você vai virar uma pessoa minimalista. Significa que você vai, de fato, conseguir compreender na sua rotina aquilo que traz valor para sua caminhada, para o seu objetivo, para o seu eu. E aí buscar o que é essencial e que talvez não seja só o mais importante, mas que tenha a ver com aquilo que realmente está dentro de você, conectado com a sua essência. Então, também olhar para esse livro num tom não tão, profissional, porque é um livro que Uhum. olha muito para a parte, do ser humano enquanto um profissional que está lá, que tem 1000 projetos e não consegue terminar nenhum, né. Mas trazer para o nosso dia a dia mesmo, o quanto aquilo que eu faço na minha vida a gente sabe que somos pessoas múltiplas, né. A Renata, ela não é só astróloga, ela é filha, ela é irmã, ela é amiga, né, ela é uma porrada de coisa ao mesmo tempo. E nunca vamos ser uma pessoa que só é uma coisa, né, a gente tem que ter esse foco também meio direcionado para diferentes aspectos da vida. Mas dentro do contexto trabalho, dentro do contexto minha relação com determinada pessoa, o que que é essencial? O que que eu não posso deixar ali, atrapalhar esse meu objetivo principal, para que eu consiga chegar onde eu preciso. Então eu acho que essa é uma dica bem interessante, esse livro vale a pena, assim, Boa. a leitura, né, tem um custo-benefício bem acessível e casa com o que você trouxe a respeito dessa questão da importância da gente
direcionar a energia para o que a gente quer. Exatamente. Quando a gente fala sobre isso, né, uma das coisas que até você trouxe aí, muitas vezes a gente está ocupando o nosso tempo e não usufruindo do nosso tempo no máximo potencial dele. Até lanço uma pergunta aqui, porque eu sei que isso acontece com o vizinho, tá? Como é que você ocupa o seu tempo? O que acontece no seu dia a dia? Porque começa por aí a organização pessoal. O que acontece no seu dia a dia que te ocupa mais tempo, porém não te traz retorno? Eu vou dar o exemplo do vizinho aqui. Que é o vizinho aqui, o que ocupa muito tempo dele? Ficar respondendo mensagem de WhatsApp. Né? Então o tempo todo vai ter mensagem de WhatsApp. Só que o vizinho, ele morre de agonia com um negocinho vermelhinho lá. Assim, né? E eu preciso despachar. Despacha. Mas aí eu perco Eu preciso horas. despachar, foi você que se entregou. Até então a gente estava achando que era o vizinho, viu? Pois é, porque o vizinho fica falando aqui na orelha, sabe? Vai, despacha. E aí são coisas que ocupam muito tempo, né? E ocupam horas preciosas que eu poderia estar fazendo outra coisa, né? Porque aqui a gente fala do vizinho, mas no caso, né? Vocês entenderem a ironia. Aí, quando a gente traz essa questão de ter alguma estrutura para aquilo, essa vida adulta burocrática também, se a gente vai olhar para o sentido profissional, porque é mais fácil a gente enxergar as coisas no trabalho, é aquela coisa, quero ter negócio. Mas às vezes você leva o seu negócio como um hobby. O que é levar um negócio como hobby? Adoro atender. É o que eu faço de melhor. E a outra parte que o negócio precisa para andar? Aquela parte que você precisa cuidar das finanças, cuidar de vendas, cuidar de marketing, falar com as pessoas, fazer o suporte ao cliente. Toda aquela parte de estrutura anterior ali, ela está junto de ter um negócio. Não caiam nessa ilusão, não caiam. Você precisa fazer a contabilidade, precisa emitir nota fiscal. São coisas que às vezes são chatas. Quer dizer, tem gente que gosta de fazer isso. Para mim é chato. Né? O mínimo disso é o necessário para que algo vá para frente. Marcela, você riu aí? Mas... Enfim, nem tudo a gente gosta de fazer. Exemplo clássico. Quem é que fala, nossa, que delícia, hoje eu vou lavar o banheiro? Não sei quem acha uma delícia, mas acontece. Mas se você não lavar o banheiro, vai dar o quê? Vai dar uma semana. Veja bem como o seu banheiro vai estar. É aquele serviço que a gente precisa fazer para a gente manter um mínimo de sanidade mental e organização na vida. Então, quando a gente fala dessa organização pessoal, não só para o trabalho, mas vai servir para tudo. Para alguém que é CLT, por exemplo, que não está empreendendo, que não é ali dono do seu próprio tempo, vamos falar assim, entre aspas, tá? Porque se é assim, você tem horas dedicadas ali. Mas se você não traz ali plano, uma vontade direcionada para aquilo que você quer conquistar ali na vida, aquilo que você quer atingir, pensamento de futuro mesmo, tá? Você não vai fazer uma academia, você não vai fazer um curso, você não vai fazer um nada depois que você está dedicando as suas horas ali para o CLT. E às vezes vai exigir sacrifício. Não caiam nesse conto que é lindo, faça o que você gosta, você não vai precisar trabalhar. Gente, eu faço o que eu gosto, mas eu tenho trabalho diário de casa. Lavar roupa, lavar louça, dobrar roupa, não acaba nunca, lavar a É um casa. trabalho infinito, né? O trabalho de casa é um trabalho infinito. Exato, é um trabalho infinito. Então, assim, a grande ilusão é que, tipo assim, nossa, quando eu tiver meu próprio negócio, eu vou ter tempo para fazer tudo. Vai. Mas um mínimo de estrutura, pelo menos, você não vai ter. Enquanto você ainda é CLT, você está dedicando suas horas ao trabalho. Mas e o resto? O que você quer para sua vida que pode te ajudar a chegar num outro patamar que não é o que você está querendo hoje? E eu tô falando aqui para aqueles insatisfeitos de plantão, que sempre falta um negocinho. Porque quem tá satisfeito tá bom, gente. Mantém. Nossa, pelo amor de Deus, coisa mais boa. Mantém aquilo que tá funcionando. Né? Mantenha o que tá trazendo prazer, não é verdade, Marcela? E às vezes a gente vai precisar disso. Então, tem coisas ali, documentações que a gente precisa resolver. Isso é viver a vida adulta burocrática. Tem imposto que a gente precisa pagar. Não dá pra ficar fugindo de algumas coisas. Enquanto a gente não monta essa estrutura, muita coisa não vai alavancando pra frente. Tá tudo bem não gostar de fazer isso. E aí a gente vem pra um outro patamar. Nossa, né, Marcelo? Vou contratar alguém pra fazer isso pra mim, porque eu não gosto. Perfeito. Você pode? Faz. Mas cuidado também de não entrar naquela coisa de eu vou trabalhar mais ainda para poder contratar alguém. Você vai trabalhar mais ainda, vai ter mais conta para pagar, porque você não fez aquela organização para que esse alguém possa estar dentro da sua estrutura. Tem que lembrar também, né, Rê, que não é porque a gente está contratando uma pessoa para fazer algo que a gente não gostaria de fazer, que a gente não tenha que saber o que a gente espera disso.
Era o outro ponto que eu ia colocar. Perfeito. Senão Manda assim, bala. daqui a pouco, vou dar um exemplo, vou trazer para uma realidade prática da nossa casa, né? Eu quero, poxa, eu não dou conta, eu trabalho pra caramba, ou é alguma coisa que eu realmente não quero fazer. Não quero, simplesmente não quero, e eu tenho um dinheirinho que eu posso investir para alguém fazer no meu lugar. E aí a gente contrata uma pessoa para ajudar a limpar a casa. Tem um tempo, vai passando um tempo nisso, daqui a pouco a casa não tem mais a sua cara. A casa ela tem a cara da pessoa que vem limpar a sua casa, porque aí ela arruma as coisas do jeito que ela quer, que ela entende que deve ser, né? E aí é muito louco porque a casa vai perdendo a sua personalidade. Ela vai se desconectando da sua essência e vai passando a Uhum. ter a essência do outro. Então vai chegar um momento que você olha para aquilo e fala assim: Meu, mas isso não tem nada a ver comigo. Tipo, sei lá, se bobear, tem gente que até contrata pessoas para fazer compra para você. E aí ela compra uma marca que nem é que você gosta, sabe? E aí você fica à mercê das decisões e das escolhas do outro. Então, um dos pontos que, inclusive, ele traz nesse livro é que se você não toma as suas decisões, se você não faz as suas escolhas, que inclui, por exemplo, a pessoa vir lavar o seu banheiro ou não, e se ela vir lavar o seu banheiro, qual é o direcionamento que você vai dar para que ela lave o seu banheiro do jeito que você quer? Porque isso é saber falar não. Não, eu não gosto de usar Cândida, eu prefiro usar Sapólio. Sei lá, entendeu? É você colocar a sua essência ali também, né? Sem que você se perca no caminho, porque se a gente pagar ou transferir essas responsabilidades para os outros, para tudo que a gente não gosta, daqui a pouco a gente se perde no caminho, né? As coisas vão. Porque a gente não é feito só do que é bom, né? A gente também é construído também por essas situações que a gente não gosta e o que a gente aprendeu fazendo com aquilo. Haja visto que quando eu era menor, minha mãe falava, vai lavar o banheiro. E eu falava, quando eu crescer, eu vou ter dinheiro, vou pagar alguém para lavar o banheiro. E aí ela falava assim, mas para você saber mandar, você tem que saber fazer. E hoje eu sei como eu gosto que lave meu banheiro, mas graças a esse momento em que eu tava lá com a escovinha de dente lavando rejunte, né? Então, às vezes a gente precisa passar por essas situações, que nem a Rê comentou, putz, não gosto de fazer o financeiro, planilha, mas se ela não montar a primeira planilha, montar o financeiro, ela não vai saber o que ela espera de alguém que vai assumir aquela função também, né? Então, acho que isso também faz parte dessa questão de organização, não só o delegar, mas o que especificamente eu estou delegando, como eu estou delegando e o que eu espero em troca. Porque também fica se não delegar jogado, tipo, eu não delego, eu jogo pro outro, né? Eu só passo a bola, tipo, você que lute, entendeu? Não importa o resultado. É muito doido isso. Sim, e você falou algo importante, e eu também depois eu quero fazer um parênteses aqui pra gente não acionar coisa de preocupação em ninguém, né? Inclusive isso, se você não souber fazer aquilo, como é que você vai pedir pra alguém fazer? E como é que você vai não só pedir, como é que você vai checar se aquele era o resultado esperado disso? Então, existem algumas coisas, principalmente pessoas que querem estar em posição de liderança, você não pula daqui pra liderança. Sinto muito. Existe um passo a passo que você faz. Existe saber fazer o processo. Saber onde o processo começa, o meio dele e o final dele. Para daí você vai para uma posição de liderança, porque você sabe como é que acontece lá. Como é que acontece lá atrás que você sabe como medir aqueles resultados daquilo que você enxergou. Gente, o que eu falo que eu quero fazer um parênteses aqui. Jamais eu e a Marcela vamos virar para vocês e falar assim: vai lá, seja produtivo, levanta da cama, estuda enquanto eles dormem. Não, não, não cai nessa também. Não cai. É Aqui a uma gente tá falando cilada. do mínimo, exato, Sim, né? sim. A gente tá falando do mínimo que você precisa para conquistar aquilo que você tem vontade. E Uhum. ponto. Existe a lei da atração? Existe. Quando você tem uma estrutura para receber. Nossa, quero que venha um cliente para mim de R$ 5.000. Você tem um produto de R$ 5.000 para oferecer? Então, pronto, não vai chegar cliente de R$ 5.000, desculpa. É ilusão, né? Então é sair dessa autoilusão, do auto-engano, muitas vezes. E eu quero pegar um pouco do exemplo que a Má trouxe e trazer para saúde. Vem para saúde também, que é uma coisa que é só você que pode fazer. Exercício físico, mudar de hábito, mudar a alimentação, você não dá para você contratar ninguém. Essa é uma parte que você não terceiriza. Então, assim, Azedou o pé do frango.
Ai, meu Deus, precisa falar isso hoje, Renata. Ai, precisa. É, mas é isso. Por quê? E aqui a Marcela ainda vai dar dicas pra gente, porque a gente pode ter, assim, apoio, coisas que vão ajudar a gente a se organizar melhor nesse quesito. Mas eu vou dar o exemplo meu mesmo, né? Vou nem falar que é do vizinho agora, porque não vai ter como. Por exemplo, né? Questões com pele. Meu mapa até traz isso, tá? Quando tem questões da saúde, eu já sei onde eu preciso cuidar. Pele, articulação, ossos e coração, coluna torácica. Ponto. Que mapa Então é já esse, foi pelo amor de Deus? quando a gente olha, mas isso, Faltou o quê aí? isso é outra história, por exemplo. Mas vamos lá, questões de pele pra mim, né? Eu nunca tive disciplina pra passar creminho. Nunca tive. Até que eu tive o problema de pele. Aí, é grave? Não, não é grave, mas me incomodava. Eu olhava no espelho e falava assim, que meleca, não tô gostando, né? E eu tive que criar. O quê? Disciplina. Pra passar o quê? 5 produtinhos por dia, 3 produtinhos à noite, no meio da tarde, retocar? Sim. E faço isso até hoje. Foi onde eu colhi resultados. E eu colho ainda. Demorou um tempo? Demorou. Vou iludir ninguém, não. Foi num mês? Não foi. Um ano foi a hora que eu falei assim, nossa, valeu a pena. Muitas vezes a gente quer pular um pouco essa etapa e não quer investir o nosso tempo naquilo que vai trazer resultado. E aí a gente vive ocupado. Eu vivo fazendo o quê? Várias outras coisas, desviando do meu caminho. Aí eu me distraio. Ai, a gente é muito bom pra se distrair. Qualquer coisinha ali que vem, a gente se distrai. Aí é ótimo. Eu faço isso direto também, mas o vizinho também faz, tá? Assim, é ótimo. Tem hora que é assim, aquele negócio que eu preciso justamente fazer, aparece outra coisa muito mais legal pra fazer. Sim. Não, começou quando eu comecei a fazer home office. Eu ainda era CLT. Nossa senhora, era o dia que eu queria limpar a casa. Ou o dia que eu tava trabalhando de casa. Acontece, gente. É sobre isso. É sobre isso. Mas se a gente não tem essa estrutura pra sustentar isso, não adianta a gente querer. Desculpa. Né? Mas não adianta. Porque não vai vir. A gente precisa direcionar a nossa vontade. A direção da vontade vem com planejamento, tá? E aqui eu não tô falando para fazer 1000 planilhas, não. O planejamento mínimo, clareza sobre o que você quer. E qual que é o primeiro passo que você vai dar para chegar onde você quer? É isso. Planejar é direcionar a sua vontade, a sua ação e agir com intenção. Intenção. Eu tô agindo para chegar naquele objetivo. Nossa, puxou meus cabelos junto. Eu tô agindo para chegar ali naquele resultado. É isso. Aí sim, a lei da atração funciona. Aí sim. Eu vou voltar, então, mas para falar de uma coisa que faz sentido com isso de agora, né? É impressionante porque assim, a gente só conversa uma com a outra antes do podcast, assim, a pauta vai ser tal coisa. E no meio do caminho a gente vai construindo toda essa conversa junto com vocês. Mas eu acho que o astral, assim, o campo, ele vai direcionando a gente sobre o que a gente precisa trazer. E de fato, no final faz todo sentido. Você usou um termo lá atrás que era sanidade mental. Né? A importância da gente ter essa sanidade mental para poder fazer essas coisas acontecerem. E a sanidade, a mente sã, é a mente saudável. E uma das estratégias para que a gente tenha a nossa mente saudável é a meditação, uma prática meditativa, que tem várias formas de você realizar. Algumas religiosidades, inclusive, trazem práticas meditativas como rotina, né, dentro dos seus ritos. Mas eu quero só pincelar aqui muito rapidamente, a gente pode trazer um episódio futuro só sobre meditação, mas muito rapidamente a questão da meditação ativa, né? A meditação onde você realmente presta atenção na sua respiração, presta atenção no seu corpo, e a partir disso, você pode criar campos mentais ali para poder planejar as suas coisas, né? Para você visualizar. A gente está falando bastante sobre a questão da lei da atração. Então, assim, visualiza, tenta entender o que realmente faz sentido para você. Coloca lá num campo mental, visualiza em todos os seus sentidos. Então, vou dar um exemplo aleatório. Vamos supor que meu objetivo é comprar um carro. Você vai colocar nesse seu campo mental durante a meditação, você entrando na loja, você escolhendo o carro, você definindo qual é a cor do carro, se o banco é de couro, se tem ar-condicionado, se tem 4 portas, se tem teto solar, enfim, você vai colocar todos os detalhes o máximo possível dentro desse campo de visualização.
e trazer os sentidos. Então, o cheiro do carro novo, você segurando no volante, então você tem ali o tato, o olfato, você visualizou todo aquele carro. Aí você fala, Marcela, como é que você sentiu o sabor do carro? Imagina que você fez a venda e vocês estão brindando com um espumante maravilhoso, sabe? Traga elementos que vão compor os seus sentidos para que você possa, de fato, preencher o seu corpo com esse objetivo. E a partir dali, você vai trabalhar de maneira focada para isso acontecer. Por quê? Porque você tem um plano que vem muito mais para o concreto. Sai daquele aspecto mais, eu quero um carro. Que carro? Não sei ainda, vou esperar ter o dinheiro para escolher o carro. Não, minha querida, é tipo casamento. A gente vai casar, vou juntar dinheiro para casar. Não, você não vai casar. Ninguém junta dinheiro para casar. Só o vizinho, entendeu? Não junta, não adianta, sabe? Tem coisa que a gente precisa realmente ter foco e meter o pau, vambora. Vambora fazer o negócio acontecer. É o que a Renata falou. Não adianta eu ficar pensando assim, eu quero ter um trabalho melhor, onde eu ganhe mais. Que trabalho? Que função você vai executar nesse outro trabalho? Você vai ter o mesmo cargo? Ou você quer ter um cargo melhor? Sei lá, eu quero sair de uma função de atendimento direto e ir para um cargo de coordenação. Você tem uma graduação para ser coordenador? Você foi buscar curso para isso? O que você precisa para alcançar esse objetivo? E aí, tudo que vem no meio do caminho é um grande distrator. A gente tem que estar atento. Vamos usar esse exemplo da mudança de cargo. Você está ali numa determinada empresa e você faz assim, eu quero sair daqui, quero ir para outra empresa. Aí surge uma proposta, lá uma oportunidade de promoção. Aí o que você faz? Vou me candidatar, mas você tá de saco cheio daquela empresa. Então não adianta você ser promovido, você vai continuar dentro dos mesmos processos, do mesmo sistema, convivendo talvez com as mesmas pessoas. E aí você acabou de ganhar um excelente distrator. E você deixa de procurar um emprego fora e entender qual é o salário que você quer ter em outra empresa, qual é o cargo que você quer ter. Então, sim, são alertas, né? Para que a gente fique atento e realmente trazer para o concreto. Liste, determine, tem muitas estratégias. Tem estratégias de você criar uma frase que determina aquilo que você quer, né? No presente, sempre no presente. O eu aconteço, eu faço, conquistei, sabe? Tem que ser sempre algo que faça validar aquela informação, aquela ideia, para que a gente possa trabalhar em cima disso. Eu tenho algumas dicas de óleos, mas eu quero saber antes se a Renata quer complementar. Eu quero fazer uma tradução aqui do que a Marcela falou, que eu acho ótimo. Por que essa meditação, essa visualização ativa, essa visualização guiada aí? Vocês percebem que no que a Marcela falou, existe uma diferença do eu quero carro, ou do que eu vou sentir o cheiro do carro novo, eu quero aquele carro, aquela marca? Nesse segundo exemplo aqui, ela trouxe clareza. Esse é um dos princípios. Vamos citar isso no País das Maravilhas, Lewis Carroll lá. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Funciona para tudo na nossa vida. Por que eu consegui, por exemplo, criar disciplina para cuidar da minha pele? Porque eu sabia o resultado que eu queria ter. E eu sabia o que eu não queria mais. Foi assim que eu criei disciplina, porque se eu dependesse só da minha motivação, eu não ia ter motivação. Colocar aquilo, mas foi um hábito. Isso dá uma engrenagem, dá um tour para a gente ir atrás daquilo que a gente quer. A mesma questão do exemplo da transição de carreira. Apareceu uma promoção, mas é o que você quer, né? Você tá alinhado muitas vezes ali. E essa organização pessoal, ela vem aí de dentro, né? Linkando aqui, fechando o que a gente falou no começo. O que é aqui dentro que precisa ser organizado para você trazer para fora? Qual é a estrutura que você também no externo precisa criar para que você dê mais passo, para que você cresça, tá? Faz parte, né, da nosso crescimento, da nossa evolução, da vida humana também. Mar, encerra aí pra gente com aquela dica maravilhosa de olhinhos e a gente pode contar com essas ferramentas, viu, gente? Porque são coisas que são um up. Adiciona pra gente. Ajuda a gente a engrenar, a ligar esse motor, vamos falar assim. Traz aí pra gente, Mar.
Eu separei 5 óleos para contar para vocês um pouquinho. Lembrando que cada óleo que eu vou comentar aqui tem muitas outras funções, tem muitas formas de utilização. Eu estou super à disposição caso vocês precisem de uma consultoria em aromaterapia, me chama, a gente pode fazer um bate-papo online, não tem problema, para que você possa utilizar da melhor maneira possível. Vou dar algumas dicas, mas é importante lembrar que esses óleos não servem só para isso, tá bom? Bom, para começar, eu pensei no óleo de limão, né? Pode ser tanto limão Tahiti quanto limão siciliano, qualquer um dos dois. Ele é um óleo muito legal para quando a gente precisa tomar decisões e estudar algo, não necessariamente enquanto estudante, né? Mas enquanto alguém que quer parar e fazer uma leitura, fazer alguma coisa que você precisa estar ali concentrado, trabalho que você precisa estar um tempo ali focado. Então, o óleo de limão é bem legal. Dica para você usar dessa forma: coloca no pires, deixa pertinho de você ali, ou num difusor de tomada, ou num difusor de ambiente. Tô falando do pires porque você não precisa gastar dinheiro e comprar um equipamento para poder usar o óleo, né? O óleo é altamente volátil, então só de colocar ali do seu ladinho já vai ser suficiente. Põe umas 3, 4 gotas e curte esse aroma que, além de ser bem gostosinho, né, traz esse benefício bem legal do foco e concentração. Segundo óleo para hoje, cipreste. Cipreste é um óleo muito utilizado em situações de luto. Por quê? Porque é o óleo do desapego. Não significa que você vai esquecer, significa que a gente precisa deixar ir. E no caso da organização, a gente muitas vezes é apegado a algumas coisas, a pessoas, a situações, a lugares, objetos. E aí você fala assim: putz, quero organizar meu guarda-roupa, mas eu não gosto de doar minhas coisas. Naquele dia da organização, põe umas gotinhas de óleo de cipreste lá no seu difusor de ambiente e vai cuidar da sua roupa, vai cuidar das suas coisas, limpar a gaveta. Fala aí. Eu tenho uma dúvida, nesse sentido, Má, quando a gente está mudando algum padrão ali, a gente precisa de daquela energia para conseguir falar aquele não, né, para não cair mais num padrão antigo, o cipreste pode funcionar? Hum, No ele sentido de ajuda a diminuir. desapegar do comportamento anterior. Ajuda, porque ele diminui a nossa rigidez. É o óleo do taurino, sabe? Diminui a teimosia, diminui essa rigidez. O que a gente precisa tomar cuidado, né? O cipreste é um óleo anafrodisíaco. Significa o quê? Que ele é um óleo que pode te deixar menos estimulado. Não só no sentido sexualmente falando, mas estimulado. Então, não é um óleo para você usar por muito tempo, tá? É para essas situações específicas. Então, assim, tô percebendo que eu tô sendo cabeça dura demais, né? Sim, a Marcela vai ter que usar todo dia esse preste, mas seguimos. Então, vou pingar na água do vizinho. E assim a gente vai. Eu acho que o cipreste é bem legal para momentos curtos. Então, eu quero arrumar a casa essa semana. Pode usar essa semana, não tem problema, mas não fica usando muito tempo, porque pode atrapalhar no seu relacionamento, em outras questões, tá bom? Terceiro óleo do dia: canela. Vamos aquecer o quinho. Às vezes, para a gente conseguir se organizar melhor e não sabe por onde começar, põe canela para você aí no seu difusor de ambiente, tá? Canela é um óleo que vai vir para estimular a nossa criatividade. O que eu posso fazer para melhorar minha vida? O que eu posso fazer para conseguir aquilo que eu quero? Quando você estiver ali meditando sobre os seus objetivos, pode colocar o óleo de canela, que além de ajudar assim, nessa questão da criatividade, ele também é um óleo que protege nosso campo áurico. Então, para os momentos de meditação, que a gente acaba expandindo um pouco mais, seria bem legal também você colocar um pouquinho de óleo de canela. Mas se você é uma pessoa muito estouradinha, maneira, tá? Não vai ficar usando canela todo dia, não, e sair por aí batendo todo mundo. Use com moderação. Quarto óleo do dia: hortelã-pimenta. Hortelã-pimenta é um óleo bem interessante para gente despertar. É um óleo muito bom para se usar de manhã. A dica para ele é: no finalzinho do banho, pinga umas gotinhas no chão, enquanto está caindo a água do chuveiro. Aquela água quente vai ajudar ele a levantar aquele aroma com mais facilidade. E aí você vai inalar ali umas 7 vezes com calma esse óleo, que é incrível.
porque ele ajuda a gente a ficar mais alerta, mais acordadinho. E o melhor nessa história toda da organização, ele diminui a procrastinação. Então vamos fazer o negócio acontecer, né? Porque também não adianta deixar tudo pro dia seguinte. O dia seguinte ele sempre vai existir, né? Eu faço, mas aí você tá postergando também a sua conquista, né? O seu objetivo. E por último, mas não menos importante, deixei ele por último de propósito, o óleo de cedro. Cedro é um óleo bem legal, é um óleo de tronco, né? Ele vem do tronco da árvore. É um óleo que traz muita segurança pra gente, sustentação. E ele é legal nesse aspecto de organização pessoal, porque ele ajuda a gente a diminuir as nossas ações por impulso. Então, eu acho que ele ajuda a gente a falar não, sabe? Porque ele diminui aquela velocidade das respostas, de fazer assim, não, pode deixar que eu vou te ajudar. E aí entra no meio do caminho mais gente aí que é dispersor, né? Que vai tirar a gente do nosso foco. Então, Marcela, dá para misturar? Dá. Você pode colocar, por exemplo, uma gotinha de óleo de cedro com uma gotinha de óleo de hortelã, né? Dá para brincar com esses 5 aí, umas misturinhas a depender do que você tá precisando, tá bom? Eu não recomendaria, por exemplo, colocar cipreste com canela, porque a gente tem um óleo que é muito quente, que é estimulante, com um óleo que é frio e que é mais, como que eu posso dizer? Que é mais depressor, né? Enfim, nesse sentido. Então, cuidado só pra gente não misturar esses dois. No restante tá liberado, tá bom? Perfeito. Fiquem com essas dicas, gente, e presta atenção. A Marcela deu a dica para colocar no difusor. Não vai me besuntar com óleo essencial, tá? Pelo O amor de Deus. óbvio precisa ser dito. E se você quiser saber outras formas de utilizar esses óleos, marca a consultoria com a Marcela. Online, ela faz e te fala para como usar óleos de forma segura em casa. E aí você consegue fazer o seu autocuidado sem precisar sempre ficar dependendo de um profissional, tá? Esse é um dos serviços que ela oferece também, tá? E se Agradecemos você quiser hoje, né? entender melhor? Se você quiser entender melhor o que tá pegando aí pra você se organizar da melhor maneira, marca com a Renata pra você fazer o seu mapa, Marca tá uma aqui vergonha na sua comigo. cara, vai fazer seu mapa pessoal, porque senão não adianta nada, né, Renata? A pessoa vira pra você e faz assim: eu quero fazer tanto a minha alunação. Já tem seu mapa? Não, não vai fazer, querida. Você precisa agendar, entendeu? Então é É, isso. Tem nada coisa que a gente tem melhor. que ter básico, não é? Exato, nada melhor de conhecer ali qual que é a energia com qual você age e reage, para daí você pegar isso para você, tá? Gente, agradeço muito a todo mundo que esteve com a gente nesse podcast. Depois a gente volta com mais assuntos. Comenta lá no Spotify, curte, compartilha esse podcast com todo mundo, manda um feedback pra gente depois, pode mandar, estamos aí, nossos Instagrams estão aqui também. Também na descrição do podcast, tá? Se vocês gostaram, comenta lá pra gente saber e a gente produzir mais conteúdo. Pode ser? Beleza? Por favor. E aí, você Obrigada. falando, eu lembrei de uma coisa. Mapa astral já devia vir junto com o exame do pezinho, entendeu? A gente nasce, faz o exame do pezinho, já toma BCG aqui no braço, já sai com a carteirinha de vacinação, exame do pezinho, mapa astral. E o Pronto. manual de instrução. É isso. Pronto. Acho que é sobre isso, né? Galera, Obrigada muito por mais obrigada um por dia. hoje. Rê, obrigada. Assim, amo compartilhar essas coisas com você. Hoje a gente extrapolou pra caramba no tempo. Nos perdoe, mas acho que foi importante. Obrigada mesmo, viu? Deixem seus comentários e compartilhem. Beijo gigante.